Fala, pessoal do segundo ano. Aqui é a professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais uma correção das atividades do PET. Semana 3, volume 2, né? E ele traz para a gente continua, na verdade, fazendo como se fosse uma revisão dos conteúdos trabalhados no primeiro ano, né? Porque ele trouxe para a gente aí a mitose, que é um dos tipos de divisão celular. Então, ele traz aqui falando sobre a intérfase, né, sobre os períodos da intérfase. Depois ele vem falando da prófase, da metáfase, da anáfase, telófase e citocinese, né? E ele traz aqui para a gente 5 atividades propostas para a gente resolver. Na número 1, a mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marque a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Tem algumas literaturas de biologia que trazem algumas subfases, né? Mas, assim, de uma maneira geral, a mitose, ela tem as 4 fases principais, né? Que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, bastava voltar lá no mapa mental que ele trouxe para vocês e marcar a letra E, né? Que traz essa sequência, prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Na número 2, qual fase da mitose é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos no equador da célula? Toda vez que falar, né, sobre o equador da célula, sobre os cromossomos no meio da célula, isso ocorre porque as fibras do fuso estão puxando as cromátides ou os cromossomos, se for na meiose, né, em sentidos opostos, né, e isso acaba tensionando esses cromossomos a ficarem no equador, bem no meio. Você consegue ver aquele conjunto de cromossomos no meio da célula, que a gente chama de placa metafásica. Então, a única resposta possível para número 2 era a letra C, metáfase. Toda vez que você vê um desenho que os cromossomos estão alinhados, então, no meio da célula, é metáfase. Opa, passei. A número 3. Sabemos que no final da mitose, o citoplasma divide-se para formar 2 células filhas. O processo de divisão do citoplasma é denominado, aí era só voltar novamente lá no mapa mental, né? E vocês iam ver que essa separação, porque a mitose, ela é com relação ao material genético, a divisão do material genético. Então, tem a duplicação, tem todo o processo de separação dos cromossomos, das cromátides, mas para formar as 2 novas células, além do material genético, tem que se dividir também o citoplasma. E esse processo é chamado de citocinese, então era a letra D de dado. Na número 4, ele traz para a gente: um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Então, ele quer saber em qual momento, né, da divisão celular, em qual momento desse processo de divisão em que ocorreu essa duplicação do DNA. Então, se você voltasse lá no resumo, você iria perceber que a duplicação do DNA em si, ela acontece lá na intérfase, né? A intérfase é uma preparação para a mitose. Então, lá na intérfase você tem 3 períodos: período G1, período S e período G2. E é justamente no período S, esse S aí vem de síntese, né? Que é a fabricação, ou seja, a fabricação das novas moléculas de DNA. Então, é nesse momento, no período S, que você tem a duplicação. E a única alternativa que trazia essa possibilidade é a letra A, né? Entre as fases G1 e G2 do ciclo celular. Então, lá na intérfase, inicia com o G1, que é a preparação da célula, ela produz o que ela for precisar de proteína, de carboidratos, produz tudo, né? A energia para fazer o processo, para entrar em divisão celular. Logo depois do G1, ela parte para o período S, né? Que fica ali entre o G1 e o G2, tá? No período S da intérfase, você tem a duplicação do DNA, e depois no G2
você vai ter aí as células já começando a formação de estruturas para dar entrada na prófase, né, da mitose, que é a primeira fase da mitose em si. Na número 5, entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Então, a gente tinha que marcar qual estava errada, né? Na letra A, é um processo muito importante para o crescimento dos organismos? Tá certo. A mitose, dos motivos dela acontecer é propiciar crescimento nos organismos, tá? Letra B. Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais? Está correto também. A mitose ocorre nesses dois tipos de organismos, né? Tanto animal como vegetal, e nas células somáticas, né? Porque nas células reprodutoras já é o outro processo, que é a meiose. Letra C. A célula-mãe dá origem a duas células filhas? Até aqui tá certo. Com a metade do número de cromossomos, aqui é que está o erro, né? Quando uma célula sofre mitose, ela vai originar duas células filhas com a mesma quantidade de material genético da célula-mãe, tá bom? Então, a letra C era que tinha que ser marcada. Vamos eliminar as outras, né? Letra D. Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com suas duas cromátides, encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação. Tá certo, quando você olha para a célula, como eu disse lá na outra questão, né? E você vê aquela placa metafásica, aquele conjunto de cromossomos no equador celular, e eles estão extremamente condensados, extremamente enroladinhos ali com as proteínas, significa que é a metáfase, essa fase da mitose. E na letra E, as células filhas são idênticas às células mães? Tá certo também, né? A célula mãe, quando ela duplica seu DNA, ela vai repassar para as células filhas exatamente o material genético que ela possuía. Então, as células filhas são sempre idênticas à célula mãe, a não ser que ocorra algum erro durante a mitose e tenha alguma alteração. Mas, a princípio, né, quando está tudo certinho, as células filhas são idênticas às células mãe, certo? Pessoal, espero que vocês corrijam suas atividades, façam aí as correções que vocês acham que são necessárias nas respostas de vocês. E daqui a pouco, né, vou postar todos os vídeos da semana 3 e 4. Então, fiquem atentos, porque a gente está chegando no ponto de fazer a entrega do material, né? Vocês têm que devolver essas atividades respondidas, ok? E vamos torcer aí para que logo, logo a gente esteja junto novamente.